Olá, você está no XP com uma questão de linguagem. Sou Cláudia Fumi e vou acompanhar você na resolução dessa questão. Nós temos aqui um comando que não é curto, tá? Mas ele é feito de uma frase só e isso beneficia a gente. Nós temos assim, no fragmento transcrito da dedicatória ao leitor. O que a gente já sabe aqui? Que é um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos uma dedicatória ao leitor e que aqui é só um fragmento dessa dedicatória, tá? Aí nós vamos começar mesmo, porque até aqui, ó, foi só uma orientação para gente, no fragmento transcrito da dedicatória ao leitor em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora a gente olha só para esse pedacinho aqui, ficou melhor, não ficou? E a gente presta atenção, o autor serve-se da figura do narrador defunto. Então, a gente sabe que aqui é um narrador defunto, né? É um narrador que já partiu para outra vida. E aí eu preciso prestar atenção ao comando, tá? O autor serve-se dessa figura para quê? Tá? Então, a gente faz uma pergunta direta. Para que ele faz esse uso do autor, do narrador defunto? Posso até escrever aqui, ó, narrador defunto, porque fica mais fácil a gente observar essa ideia. O narrador defunto é para quê? Né? Para que vai servir aí para gente? Vamos fazer a leitura para poder encontrar aí aquilo que seria a nossa orientação, tá? Então, nós começamos lá em cima dizendo o seguinte: que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. Opa, linguagem indireta ou inversão, estrutura frasal inversa, vale a pena a gente ler direito. Ó, coisa é, tá retomando aí esse Stendhal confessar haver escrito um de seus livros para 100 leitores. Então, se ele confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, isso admira e ao mesmo tempo consterna, tá? Entendeu essa ideia? Ele está dizendo assim, olha, se ele fizesse isso ia ser admirável, mas ia consternar também. Pronto, já entendemos essa frase. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Então, ele faz aqui uma suposição daquilo que não admira. Então, vamos retomar aqui. Stendhal faz um livro. Aí ele diz, olha, esse livro que eu fiz aqui é só para 100 leitores, tá? Aí isso ia admirar, nossa, que legal, ele fez livro para 100 leitores. E ia também consternar, né? Como assim? Ele fez livro só para 100 leitores? Aí depois ele coloca aqui. O que não vai admirar é que não apareçam leitores, né? Que não tenha talvez 5. Agora a gente começa uma segunda parte, depois que a clareza já está aí. Nessa segunda parte a gente tem assim, trata-se na verdade. Então quando a gente fala trata-se, é porque a gente vai comentar aquilo que foi apresentado antes, tá? Que é essa situação aqui de Stendhal. Trata-se na verdade de uma obra difusa. Lembra o que é difundir, espalhar? Uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, então olha só, este outro livro não é o livro de Stendhal, é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Trata-se, na verdade, de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Muita informação aqui, numa linguagem que a gente não está acostumado a ler. Então, lê com calma. Olha, eu estou falando agora não mais de Stendhal, estou falando agora de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E ele diz que é uma obra difusa, é ele, Brás Cubas, que está colocando para a gente aí que é uma obra difusa e que ele adotou a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Maistre. E ele coloca assim, não sei se lhe meti algumas rabugens, tá? Então ele diz que ela é
difusa. Ele diz que ela tem aqui a forma livre, mas ele coloca, não sei se eu coloquei algumas rabugens, né? A ideia de rabugento. Aí quando ele fala assim, olha só o que acontece. Pode ser obra de finado, olha o narrador defunto. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então, aqui é o modo como ele escreve, né? Na época se escrevia com pena e com tinta, né? Aquela caneta tinteiro. Mas aí a gente para pensar que ele fala assim, que a caneta tinteiro dele ali, ele tinha uma pena, mas era a pena da galhofa, né? A pena da picardia, uma espécie de humor, muitas vezes negativo, e a tinta da melancolia, da tristeza. Então, ele coloca aqui a galhofa e coloca aqui também a tristeza. É o que ele vai temperando aí. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio, quer dizer, já que ele coloca tudo isso aqui, o que vai acontecer? Talvez 5, né? Este outro livro talvez não tenha nem 5 leitores. Acresce que a gente grave são as pessoas mais sérias, né? Achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola, olha aqui, ele fala sobre as pessoas mais graves e as pessoas frívolas, quer dizer, aquelas mais tolas. A gente frívola não achará nele o seu romance usual. Então, quem vai ler? É a pessoa mais grave. Ela vai olhar para o livro e vai dizer assim, isso aí é só um romance bobinho. E a pessoa mais frívola vai olhar e vai dizer assim, ué, mas não parece nada comigo. Então, nem um lado nem outro vai achar muita coisa interessante aí, segundo o autor defunto, o narrador defunto. Não achará nele seu romance usual. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Então, quando a gente fala sobre uma obra, sobre um livro, o que acontece? O autor aí está colocando que tem duas colunas da crítica, né? Duas colunas máximas da opinião, que são aqueles mais críticos e são aqueles mais frívolos, aqueles mais, vamos chamar assim, de mais rasos, né? Inclusive, esse daqui não quer ser reconhecido como o outro. Ele diz, não, mas eu sou especialista, né? E o outro tá ali só para ler e ele não está muito preocupado com isso. E ele diz que aqui ele justifica que se ele coloca tudo isso no livro, talvez nem 5 leitores ele vai encontrar. Por quê? Porque ele fica privado da estima dos graves e dos frívolos, tá? Então a gente não tem aqui nenhum dos dois. Um não vai gostar, o outro não vai gostar e o livro fica aí sem leitor. É isso que a gente encontra. Agora, depois dessa leitura, a gente diz assim, não lembro mais nem o que o comando pediu, né? Mas nós colocamos aqui, ó, o autor usa o narrador defunto para quê mesmo, né? Para que ele faz uso dessa figura? Aí a gente começa aqui com a letra A. O autor serve-se do narrador defunto para desqualificar o gênero romance. Não, ele não desqualifica o gênero. Ele pode estar desqualificando o livro dele, o próprio livro, mas não o gênero como um todo. Letra A está errada. Letra B. O autor se serve da figura do narrador defunto para quê mesmo? Para ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontados com a realidade da burguesia carioca do século XIX. Ele não fez aí um confronto com a realidade. Na verdade, ele acabou utilizando a realidade para dizer que o livro dele não vai ter aí muitos apaixonados, nem de um lado da crítica, nem de outro. Então, não tem essa inverossimilhança aqui. Está errada. Letra C. O autor se serve da figura do narrador para criticar a sociedade burguesa brasileira da época, valendo-se do uso da terceira pessoa e do ponto de vista distanciado. Não tem ponto de vista distanciado. Por quê? Porque ele está dentro da narração. Não tem terceira pessoa. Por quê? Porque ele usa a primeira pessoa aqui, certo?
e a gente não tem uma crítica à sociedade burguesa. Então, a letra C, nem sonho a gente vai marcar. Letra D, o autor se serve da figura do narrador defunto para sobrepor a tinta da melancolia, nós temos lá a tinta, né, da melancolia, ao aspecto humorístico de modo a valorizar o tom sóbrio e a temática realista típicos do romance burguês do brasileiro. Olha só, sobrepor é colocar uma sobre a outra, é valorizar mais a tinta da melancolia do que o aspecto humorístico. E lá no texto, o que ele fez? Ele disse que ele escreve com a pena da galhofa, que é humorístico, e a tinta da melancolia. Quando ele coloca esse i aqui, ele não sobrepõe, ele coloca os dois lado a lado, tá? Sobreposição seria com a pena da galhofa em vez da tinta da melancolia. Não é o caso aqui. Letra D, então, ó, pode ficar de castigo junto com as outras letras. Letra E. O autor se serve da figura do narrador defunto para fazer intromissões na narrativa. Sim, ele se introduz aí na narrativa, introduzindo pausas no relato. Há pausas no relato por quê? As pausas são para ele justificar aquilo que ele está fazendo, né? Durante as quais estabelece com o leitor um diálogo de tom sarcástico e provocativo. Por que sarcástico e provocativo? Porque ele coloca aqui que o livro dele vai ficar privado dessa crítica, né? É provocativo porque ele faz essa análise de quem vai fazer o livro, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos também lá em cima, quando ele coloca essa suposição, né? Será que 10? Então, letra E, as intromissões na narrativa, as pausas de relato para que haja um diálogo sarcástico e provocativo. Isso mesmo, letra E, nós temos aqui então a clareza da forma de fazer a questão. E você, se gostou, já curte o vídeo, faz seu comentário que a gente quer ver. E depois, se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Estamos aqui com você, estamos no EXP.